Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre análise de Fourier, tá? Eu considero que vocês já estudaram análise de Fourier em outro assunto, então a abordagem não vai ser muito detalhista, ok? Bem, para começar, análise de Fourier, né? Foi desenvolvida por Joseph Fourier, né? Que ele morreu em 1830, mais ou menos, tá? E ele disse que os sinais de sistemas podem ser representados em forma senoidal. E essa representação é a análise de Fourier, tá? Já tem muito tempo aí que foi criado, né? De maneira geral, engenheiros eletricistas, assim como engenheiros de telecomunicações, tecnólogos de telecomunicações, a área de tecnologia aí, a gente pensa intuitivamente sempre em sinais em termos do seu espectro de frequência e sinais em termos de sua resposta de frequência. Então a gente vai ver, nosso objetivo aqui é pegar um sinal no tempo e analisar o espectro do sinal no tempo. E também verificar como é que é a resposta de um sistema à frequência. Né? Qual é a saída do sistema, ou seja, qual é a resposta? A saída ou a resposta do sistema, resposta de frequência. A representação de Fourier, existem 4 representações de Fourier. Pode ser aplicada para diferentes sinais. Essas 4 representações aqui nessa tabela. Tá? Assim, o sinal, quando ele é periódico e ele é contínuo, a gente tem que aplicar a série de Fourier. Se o sinal for não periódico, mas ele for contínuo, aqui está um Tzinho explicando que ele é contínuo, a gente tem que usar a transformada de Fourier. Se não é periódico, mas por outro lado ele é discreto, aqui em N, né? Ele é uma série de Fourier discreta no tempo. E por outro lado, se ele é não periódico e ele é discreto no tempo, é a transformada de Fourier discreta no tempo. Então, de maneira geral, a gente tem a transformada de Fourier e a série de Fourier, que pode ser tanto contínua como discreta. Tá? E as séries de Fourier sempre para sinal periódico e a transformada sempre para sinal contínuo. Continuando, né? A gente tem essas 4 representações. Primeira, a DT, que é Discrete Time Transform, que é a série de Fourier, formada de Fourier. DTFS é Discrete Time Fourier Series, né? Então, é a série de Fourier. Então, só lembrando que as duas séries, a série de Fourier que é contínua no tempo, aqui é x de t e aqui é x de n. Então, aqui é uma série de Fourier no tempo. Então, quer dizer que esse segundo sinal aqui, x de t, e esse último, eles são periódicos. E o primeiro sinal com o terceiro sinal, como é só transformada de Fourier, eles são não periódicos, tá? Então, vamos ver aqui. Vou desenhar aqui mais ou menos esse primeiro sinal, como ele seria. Um segundo, estou pegando. O primeiro sinal, como se ele fosse. É o eixo, né? XY, tá? E aí, o de t significa que o sinal ele só vale para t maior ou igual a zero. Então, aqui no eixo, aqui na origem, a gente vai ter o zero. Tá? Aí, meio de t, então, quando o n, que é o n, for zero, que seja que é o n. Quando o n for zero, vai dar meio elevado a zero, que dá 1. Vamos dizer que 1 seja bem aqui. Então, botei 1 aqui. Aí, quando for n for igual a 1, isso vai pulando de 1 em 1, tá? Quando n for igual a 1, aí vai dar meio. Quando n for 2, vai dar 1 quarto. Quando n for 3, vai dar 1 oitavo. Quando n for 4, 16, assim por diante. Então o sinal vai caindo. Tá? Então ele não é um sinal periódico, ele tem forma de onda de repetição, por isso ele é uma transformada de Fourier de tempo discreto. Esse segundo sinal é um sinal cosseno é contínuo e o seno também é contínuo. Tá? E um é uma constante que só vai subir ou descer com as amplitudes. Tá? Aí o que acontece? Cosseno periódico, seno periódico, a função é periódica no tempo série de Fourier. Nesse outro caso aqui, é parecido com esse primeiro, é uma exponencial multiplicando com cosseno, só vale a partir de u. Tá?
Então, como só vale a partir de U, o que acontece? De novo, né? Só vale a partir de U. Vou desenhar aqui embaixo. Tem um eixo vertical e o eixo do tempo, o eixo horizontal. Tá? Aí esse sinal só vale a partir de U. Aí, o que acontece? Aí vai ser cosseno. O cosseno é uma amplitude que vale é um sinal com amplitude de 1 a menos 1. Tá? O E elevado a t vai estar multiplicando essa amplitude que tem valor máximo de 1 a menos 1. Ou seja, o E elevado a t vai controlar a amplitude do cosseno, mas o sinal vai ficar oscilando de acordo com o cosseno. Tá? Aí a gente vai ter, quando t for igual a zero, porque o sinal só começa em zero por conta do U. Tá? O U indica que ele só começa em zero. Então, vai dar E elevado a zero, que dá 1. Cosseno de zero, que dá 1. Então esse sinal ele vai caindo. Aqui é só o formato dele, tá? Não é o sinal, aqui é desenhando só o formato dele. Agora eu vou desenhar o sinal. Deixa eu trocar aqui essa cor rapidinho. Vou desenhar o sinal em verde. O sinal na realidade vai ser esse aqui, ó. Vai ficar oscilando. Vai, de acordo com a exponencial, ele vai caindo aí, ó. Então, esse sinal x de t, esse aqui seria o sinal x de t, que é o x de t, seria o tempo passando. Então, o sinal amarelo que vale. Então, ele não é periódico, tá? E vai ter esse formato aí. O último sinal, um somatório de menos infinito a infinito, de dois impulsos. Um impulso tá com esse 20 aqui de deslocamento múltiplo de m, se m é um número inteiro, desde menos infinito a infinito, é o mesmo m daqui. Esse aqui, além do 20, tem um 2. Tá? Então, nesse caso, seria assim, essa forma de onda. Seria o eixo. Agora eu vou desenhar o sinal aqui. Vamos lá. Aí quando o m fosse 0, por exemplo, ele vai de menos infinito a infinito. Vou colocar o 0. Seria um impulso. Esse impulso seria aqui na origem, um impulsozinho. Depois, esse segundo sinal seria negativo, menos 2 para baixo. Um estaria em 0. Esse segundo sinal estaria em 2. Aqui seria 1. E aqui seria menos 2. Esse sinal, quando esse m aqui for 1, vai dar n menos 20. Então ele vai estar deslocado para 20 agora. Então, primeiro impulso, o 1 aqui, ó, de amplitude, vai estar em 20. Onde estaria o segundo? O segundo estaria em 22, né? Que é essa diferença aqui do 2 e tal. Estaria aqui em 22. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Então o sinal ia sempre estar repetindo. Então ele é periódico, por isso que é a série Fourier. Okay? Próximo. Neste slide eu estou falando de sinal periódico continuando com o tempo. Tá? Então sinal periódico contínuo com o tempo, a gente tem a série de Fourier. A série de Fourier tem 3 formas de representação: forma trigonométrica compacta e a forma exponencial. Forma trigonométrica, a função ela pode ser escrita em termos de A0, AN, BN. O A0, o AN e BN são dados pelas equações matemáticas para integrar aqui dessa primeira função num período, que é o pt0. A segunda, tu vai integrar f vezes cosseno num período também, e a terceira também, f vezes seno dentro de um período. Tá? A forma compacta tem que calcular o C0, o Cn e o θn, dado o C0 igual a 0, o Cn a n mais bn, e o θn é tangente menos 1 bn sobre an. Tá? A exponencial, a f é igual ao somatório de dn elevado a jn0. O dn é calculado assim, ó.
1 sobre T0 integral de T0 F é elevado a menos Jn 0. Essa equação aqui ela é importante, que daqui a pouco eu vou fazer uma analogia dela com a transformada de Fourier. Então, de maneira geral, qualquer sinal periódico e contínuo ele pode ser representado de formas trigonométricas, né? Então Fourier é isso, né? Pegar um sinal e representá-lo em formas trigonométricas. Aqui aparece cosseno seno, aqui é o cosseno, aqui aparece um E elevado a J e um número. E elevado a J é regra de Euler, é igual a cosseno desse número mais J seno desse número aqui. Então todos são representações trigonométricas do sinal. Tá? Aí tem para simplificar, se a gente avaliar que o sinal tem simetria par, que eu falei nas outras aulas, né? O Bn é igual a zero, e se a gente tiver simetria n ímpar, a gente só calcula o A0, a gente não calcula o A0 nem o AN, a gente só calcula o Bn aqui embaixo, tá? Para representar o sinal. Então se a gente tiver identificar uma simetria par ou ímpar no sinal, a gente consegue simplificar os cálculos da série de Fourier. Então aqui a gente tem a forma exponencial. Essa equação aqui da forma exponencial é exatamente esta equação aqui embaixo que eu estava falando da forma exponencial, ok? Continuando. Os sinais para calcular essa série tem que ser periódico e contínuo, como eu já disse. Tá? O x de t ele pode ser representado desta forma, onde o x de k aqui é o espectro de t. Tá? Então, no domínio do tempo eu tenho x de t, no domínio da frequência eu vou ter esse x de k. É importante observar que aqui o x é minúsculo, aqui o x é maiúsculo. Esse k representa os valores de frequência do sinal. Tá? O ômega 0 é o 2π sobre t, 2π sobre o período. Tá? Aqui a integral é no período, no sinal periódico. Aqui está em 0 a t. Mas de maneira geral pode ser qualquer período do sinal, o período que seja mais fácil de trabalhar. Então um exemplo de um sinal, né? Esse sinal exponencial aqui, ó, é elevado a menos 2t, é um sinal periódico de 0 a 2, 2 a 4 e assim por diante. Tá? Primeira coisa é identificar o período dele é 2, então esse tamanho vale 2. E o ômega 0 que é usado aqui na equação matemática, o ômega 0 é 2π sobre t, então vai ficar 2π sobre 2 que vai dar π. Substituído na fórmula, tá? A gente vai ter 1 sobre 2, 0 a 2, é elevado a menos 2t, que é o x aqui, é o x de t, vezes é elevado a menos jk ômega 0, que é 2, aliás, ômega 0, que é π, t dt. Tá? Daqui para cá o que aconteceu? Conserva a base e somos expoentes. Como é menos, colocou em evidência seguinte, vai ficar 2. O t daqui, com o t daqui eu coloquei em evidência aqui fora. Aí o que sobrou foi 2 mais jkπ. Okay? Aí fica meio integral de 0 a 2 da exponencial dt. Então, qual é a integral da exponencial? É a própria exponencial. Daqui o resultado. Dividido pela derivada do expoente em relação ao quem? Ao tempo. Então, pega esse expoente e deriva ao tempo. Então, derivada de menos 2 mais jkπt, aí só tem um t, vai dar menos 2 jkπt. Menos 2 jkπt. Esse 2 aqui está aparecendo aqui na frente. Tá? E aí, a derivada do expoente é menos, né? Menos aqui, ó. Dividido pela derivada. Aí substitui o limite de integração, que é 0 a 2. Então, limite superior 2 e limite inferior 0. Tá? Esse limite inferior, quando der 0, que vai zerar tudo, vai ficar elevado a 0, vai dar 1. É daqui que aparece esse 1. E esse 2 vai aparecer aqui em cima, vai ficar 2 vezes 2, 4, e vai ficar 2kπ. Ali aqui, ó. Aqui foi separado as exponenciais. Foi o processo inverso daqui para cá. Então, as exponenciais aqui foram separadas. Vai ficar 4 aqui e é elevado a menos 2 π, tá? Porque o sinal menos daqui sumiu e aí houve uma inversão aqui também. Era E elevado a menos 4 menos jk 2π. Esse valor aqui era positivo e esse aqui era negativo. O menos daqui da frente inverteu tudo, tá?
Aqui foi separado para dizer que este termo vale 1. Por que vale 1? Porque isso aqui é igual a cosseno de 2πk mais, aliás, menos aqui, né? Menos j seno de k 2π, tá? E o k, como o k é um número inteiro, variando 0, 1, 2, 3, 4, se for colocar aqui, calcular o cosseno e o seno desses números, o seno vai dar 0, o seno de 2π é 0, o seno de 3π é 0, o seno de 4π é 0. Então 0 a partir do seno, vai ficar só a parte do cosseno. Cosseno de 2π é 1, cosseno de 6π é 1, cosseno de 8π é 1. Então dá 1. Então só vai sobrar em cima 1 menos e elevado a 4. Embaixo fica o valor restante. Então esse resultado aqui é o resultado dessa transformada de Fourier desse x de t, tá? Aqui é o espectro do sinal, né? A amplitude, né, que é o eixo da frequência, aqui é a amplitude, repara que tem um pico e o sinal vai caindo. E aqui é a fase, como é que se comporta com fase. Então bem aqui tem uma inclinação linear, aqui o sinal vai crescendo levemente, tá? Então este sinal, se a gente calcular o módulo e a fase, e plotar o gráfico, a gente vai ter essas duas funções matemáticas, tá? Isso aqui parece um sinal passa baixa. Em baixas frequências, aqui próximo do zero, tem alta amplitude. O sinal atenua em altas frequências. E aqui em baixa frequência, ele é uma reta aqui, ó, linear. Em alta frequência é curvo. Então um filtro passa baixa tem que ser linear na faixa de frequência baixa, né, baixa frequência, e não interessa as altas frequências, se é linear ou não linear. Nesse caso é não linear para alta frequência, mas o sinal de interesse seria embaixo. Então é um filtro bem simplesinho, né, de passa baixa, que eu estou dando um exemplo de aplicação. Transformada de Fourier, tá? Sinais não periódicos e não contínuos, né? Então é aplicada para sinais não periódicos e sinais contínuos, não periódicos e contínuos no tempo. Então a transformada de Fourier é aplicada para sinais periódicos e contínuos com o tempo, né? Então, considerando que x de t é o sinal que eu tenho no tempo, quero calcular a transformada de Fourier, é só pegar esse x, multiplicar por essa exponencial menos j ômega t, integrar de menos infinito a infinito dt, e aí eu vou ter um sinal na frequência, né? X grande aqui, x maiúsculo, j ômega aqui, representando o eixo da frequência, que é o ômega. Se eu tiver a frequência e quiser voltar para o tempo, também é possível fazer aplicando essa outra forma. Repara que nesta equação, essa primeira equação aqui é positivo e na segunda equação é negativo. E aqui a gente diz que é a forma direta sair do tempo para a frequência e a forma inversa sair da frequência para o tempo. A gente tem também aqui o par transformada de Fourier, domínio do tempo e domínio da frequência. De novo, um exemplo com exponencial, tá? Só que agora o sinal não é periódico. Nesse caso aqui, o sinal era periódico, só que eu trabalho só com período. Neste exemplo, o sinal é não periódico, é U de t, né? Por isso que começa em 0 e vai embora para infinito. Aí eu pego esse e elevado a t, U de t, e jogo aqui no lugar do x. O U não vai aparecer na equação, aqui embaixo, ó, o U não aparece, tá? Na equação, porque o U só mexe aqui no intervalo da integral, que vai ficar de 0 a infinito, elevado a t dt. Tá? Aqui é para mostrar que essa função para valores menor de a menor que 0, ela não converge, né? Se o a for um número pequeno, menor que 0, ou seja, um a for um número negativo, por exemplo, menos 2, aí aqui vai ficar menos com menos, dá mais 2, é elevado a 2t, isso aqui vai dar infinito. A função ela não vai decrescer, a função ela ia crescendo, tá? E se aí fosse, né? Então, em vez da função decrescer, a função tá aqui o eixo, a função ia crescendo à medida que o tempo passasse. Se a gente fosse integrar essa área aqui embaixo da função, ela ia tender para infinito, tá? Então aqui é a solução matemática, tá? A integral vai ficar 0 por conta do u. Esse u aqui sai, vai ficar e elevado a menos at elevado a menos j ômega t. Então colocou aqui
o menos em evidência e o t, que tem os dois termos da exponencial em evidência, né? Conservou a base e somou lá o a mais j ômega. Derivada da exponencial é a própria exponencial dividida pela derivada do expoente. A derivada do expoente em relação a t, derivada de t é 1. Aí sobra todo o expoente aqui embaixo, a mais j ômega. O menos está aqui em cima representado. Tá? De menos infinito a infinito. Então, quando isso daqui for infinito, dá 0. Quando isso aqui for 0, dá 1. Tá? Então, se eu olhar no gráfico, quando a função vai para infinito, ela tende a 0. Então, isso infinito dá 0 e aqui dá 1. Tá? E é assim, né? Esse seria a função. Aqui é o módulo da função. Pega a parte real e a parte imaginária, leva ao quadrado e tira a raiz da função. A parte real é a parte imaginária é 1. E calcula aqui. Então, de novo, é parecido com um filtro passa baixo, em baixa frequência tem uma alta amplitude, em alta frequência o sinal cai. Então, em baixa frequência aqui a fase, que é o arco tangente, né, de ômega, da parte imaginária sobre a parte real, é linear, depois aí sofre curva, não linear. Então, preciso aqui fosse um filtro de menos a é linear, daria para ser filtro, porque não ia distorcer o sinal que passasse por ele. As transformadas de Fourier só existe, né, a partir se o sinal assumir algumas condições. Então, agora eu falei de um caso que não existia, né? Que a função aqui ela cresce, a função cresce indefinidamente. E aí quanto vai calcular a transformada de Fourier daria infinito. Então a função deve ser absolutamente integrável no intervalo, né, para poder existir transformada de Fourier. A função deve conter um número finito de descontinuidades. Claro que tem que ser finito, porque a função não pode dar infinito. E a função deve conter um número finito de máximos e mínimos, né? Então, aqui é a condição de Dirichlet, né, para poder ter a existência da integral de Fourier. Aqui eu vou fazer um outro vídeo falando das funções úteis, propriedades e tal. Vai trabalhar muito com essas funções retangulares que elas vão representar para a gente nossos filtros. Sinais digitais também a gente trabalha com isso. Tá? Canais gaussianos vão ter formato gaussiano, então a gente vai precisar dessas equações matemáticas. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com a transformada desse par. Aí em seguida a gente vai estudar várias propriedades, tá? Propriedades, aí alguns exercícios. E aí a gente entra em teorema de modulação e aí chega ao fim um slide, seria o último slide. Então vou fazer mais um vídeo sobre esse assunto, tá? Então vejo vocês aí depois em outro vídeo. Até logo.